Hoje no Easy Talks o assunto é quente. Vamos falar de divórcio, pactos de famosos e cláusulas não tão convencionais. E um pouco de fofoca também, né? Claro. Oi, meu nome é Lu, eu sou noiva do Caio e advogada de planejamento patrimonial e sucessório. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou esposa do Sérgio, também advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. E hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo ama, fofoca. Vamos começar pelo presidente Trump. Esse aí tem alguns pactos, né, pra coleção. Exatamente. E em alguns casos alguém se deu muito bem, outros não tanto, e alguns aditamentos no meio do caminho. Defina muito bem, né? Acho que muito bem tá ele. Isso sim, foi muito esperto de fazer pactos. E o Trump tem muitos pactos pra gente comentar aqui, mas acho que talvez o mais emblemático tenha sido o com a sua primeira esposa, a Ivana, que é mãe de 3 filhos com ele, não é isso? E ela tinha algumas cláusulas, inclusive um limite, um teto máximo que aquele acordo poderia chegar. Então ela tinha feito um pacto antinupcial com diversas cláusulas e uma delas é que ela só poderia levar até 25 milhões de dólares no caso de uma separação. Eles ficaram muitos anos casados, né? Ela participou ativamente ali da construção do patrimônio dele. Ela, inclusive, trabalhava em uma das empresas. Com certeza, no Plaza, né? No hotel mais emblemático que ele tinha na época de Nova York. E todo mundo fala que ela realmente foi peça-chave ali para a construção daquele patrimônio. Mas muitos... Ela, coitada, ela sofreu na mão dele também, né? Ela não foi um término fácil. Não foi fácil. Ela teve também muitos episódios de humilhação e de um vexamento público. Foi mesmo. até o que a gente comentou no outro episódio, né? De cláusulas que você... Essa aí com certeza teria levado um bônus ali por ter passado por essa humilhação. Mas ele teve muitos casos comentados por tabloides de traições. Inclusive, a sua próxima esposa era amante dele, né? E foi assim que ela percebeu que o casamento dela estava em ruínas. Dizem os rumores que numa viagem que eles fizeram para Aspen, a próxima esposa dele, qual era o nome dela? Acho que era Marla, né? Marla Maples. Isso. Então, ela foi uma briga, um litígio que percorreu por alguns anos e eles acabaram por decidir chegar num acordo para não prejudicar os filhos. E aparentemente, depois do divórcio, parece que ficou tudo bem, até porque ela faleceu recentemente e ele fez até uma declaração dizendo que ele admirava muito ela e etc, que ela era uma excelente pessoa. Mas uma das cláusulas mais emblemáticas era realmente esse teto em um acordo que realmente fez com que ele acumulasse um patrimônio de, à época, dizem que ele tinha um patrimônio de 1 bilhão, né, de dólares ali, e ela saiu com 25 milhões. Tendo ajudado a construir tudo isso, né? Com certeza, mas também, dentro desse acordo que eles fizeram, ela tinha também o direito a uma pensão, a casa para eles morarem, a também uma casa de campo. Então, tinham alguns outros benefícios além desses 25 milhões de dólares. Sim. Já no segundo, né, acordo pré-nupcial que o Trump fez, que foi com a Marla, por sinal. A amante dele. A amante que fez essa situação ali com a primeira esposa, a Ivana, ela, por outro lado, acho que talvez ele já estava um pouco mais preparado quando ele fez esse acordo pré-nupcial com ela, né, nesse ponto de vista, e acabou colocando um pouco mais de restrições. E ela, no momento em que eles se separaram, salvo engano, saiu com 1 ou 2 milhões. Então, o acordo é de que ela sairia desse casamento com 1 milhão de dólares, né? E ele até comentou, à época, que ele superestimou o patrimônio, de acordo com o que estava ali no contrato, que ele colocou que ele tinha um patrimônio de quase 2 bilhões de dólares, enquanto ele tinha um patrimônio bem menor, por precaução, porque caso ele omitisse algum bem no momento desse prenup, ele poderia ser invalidado. Então a gente tem que ter também muito cuidado, né, ao fazer esse prenup, para saber se está dentro das condições aceitas, estabelecidas ali. E ele tinha também uma cláusula muito polêmica em relação à filha que eles tiveram, acho que se chama Tiffany, a filha que ele teve com a Marla, que era de que uma cláusula falando até sobre pensão para a filha, que se ela tivesse algum cargo militar, que ele pararia de pagar pensão, algo assim, que foi muito polêmico à época. Todo mundo falou, gente, qual a conexão disso? Qual o sentido, né? Qual o sentido? E acho que até esse ponto que você trocou, no sentido de que ele superinflou o patrimônio, é até questionável, né? Então acho que é um ponto super importante para você não omitir e nem mentir, né? No momento de fazer ali o pacto. E aí, por outro lado, mais recentemente ele tem o pacto também com a atual esposa dele, né? Com a Melania.
E, inclusive, na época das eleições no ano passado, saíram várias notícias que eles estavam aditando, né, esse pacto justamente para fazer constar coisas do momento, né? Então, e não é a primeira vez, né? Reza a lenda que eles já aditaram o pacto algumas vezes, e isso é algo que é muito importante, que a gente, inclusive, consegue aplicar na nossa própria vida. Se a situação mudou da época do casamento, se mudou muito até agora, vocês podem fazer um aditamento daquele pacto, né? Vocês podem fazer um contrato particular estabelecendo algum recebimento, algum outro bem, no caso de uma separação. Isso é muito importante. Foi excelente você ter tocado nesse ponto, porque assim, os rumores é de que eles já fizeram 3 ou 4 aditamentos, né? E que esse último aditamento foi, inclusive, relacionado à presidência dele. Que os repórteres falam que ela até demorou para entrar na Casa Branca, para se mudar na Casa Branca, porque ela estava nesse processo ali, nas discussões desse aditamento do prenup deles, inclusive trazendo algum favorecimento pro filho dela, né? Dizendo, determinando que o filho que ela tem com ele seria tratado que nem os demais, enfim. Tinham várias questões ali que os rumores alegam que eles tiveram dentre esses aditamentos. E acho que até esse ponto que você comentou é super importante, porque se de fato você tem uma estrutura ali que está se alterando, né? Então o casal já está em um momento diferente, já tem uma estrutura patrimonial diferente, etc. É importante também revisitar isso para você fazer constar essas novas alterações, né? Então você de fato prevê todas as situações ali. Acho que... Até falando disso, é importante, é muito engraçado, né? Eu sempre comento que o pré-nupcial ele não tem caráter só patrimonial. Ele tem muitas vezes questões de convivência. Tem muito casal que determina a religião que aquela família vai seguir, da forma que os filhos vão ser criados. Eventualmente a escola dos filhos, né? Em qual tipo? Se vai ser uma escola religiosa, de qual religião? Se vai ser uma escola bilíngue, se vai ser uma escola americana, tudo isso pode constar também no contrato pré-nupcial. E até dentro dessas regras de convivência, dizem que o Mark Zuckerberg, não sei nem como é que fala esse nome. Dizem que o Mark Zuckerberg, ele tem também no seu pré-nupcial noites de encontro determinadas com a esposa, né? E dizem que ele tem um casamento muito bem sucedido, né? Todo mundo fala que eles são referência ali de casal. Sim, acho que até aproveitando pra gente comentar alguns outros pactos, né? No caso da Beyoncé e do Jay-Z, eles têm uma cláusula ali em que na situação de separação deles, o Jay-Z, acho que no caso seria só em benefício dela, né, não em benefício dele, mas o Jay-Z pagaria para ela $5 milhões por filho, mas isso só referente aos filhos, né, sem contar as outras cláusulas relacionadas ao divórcio, em que ela teria direito ali numa parcela do patrimônio também. Sim, e inclusive nesse tema de filhos, aparentemente a Kim Kardashian e o Kanye também tinham cláusulas bem restritivas em relação aos filhos. Aparentemente eles tiveram um divórcio, entre aspas, amigável, no sentido, assim, de chegar a um acordo, né, do que foi estabelecido, mas eles tinham cláusulas de que eles não poderiam mostrar os filhos, publicar os filhos, tinham várias questões nesse sentido, que inclusive para quem tem uma vida social muito exposta, é um tema excelente de constar no pacto, né? Acho que é um tema da atualidade, né? Com certeza, inclusive de... partilha de conta de rede social, você já pensou nisso? Sim, que hoje é uma profissão, hoje é uma é empresa. Muitas vezes a página de Instagram daquela pessoa é o ganha-pão da família. Como que você vai dividir isso? Como vai ficar, no caso de um regime que assim estabeleça, né? Como que você vai dividir essa rede social? É difícil, Uma loucura, porque é um direito personalíssimo, né? E até falando um pouco também do pacto do Tom Cruise com a Kate Holmes. No caso deles, eles têm uma cláusula ali no pacto de escalonamento por tempo, né, do matrimônio. Então, quanto mais tempo você tem, você se mantém ali naquela relação, mais direito você vai ter pelo período em que você esteve junto. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tem vários casos, eu acho que tem um episódio até de Grey's Anatomy que tem uma esposa ali que ela fala que ela não se divorcia de jeito nenhum no papel, porque quando ela atingir, acho que 30 ou 40 anos de casamento, que o regime passa a vigorar de forma distinta, que não é mais, por exemplo, separação total, e ela passa a ter direito à metade de tudo que eles construíram juntos. Eu sempre digo, né, que no Brasil a gente tem a possibilidade de ter um regime híbrido, de escolher algumas cláusulas em favorecimento de algum dos cônjuges, então eu acho que é algo que é super aplicável aqui no Brasil, da gente ter a possibilidade de adquirir direitos com o tempo de casamento. Eu acho incrível, essa é uma cláusula muito inteligente. Faz super sentido, faz né? muito sentido. Dentre essas cláusulas, Lu, o que você acha, não só do que a gente comentou, mas dessas diferentes, até que a gente comentou no episódio passado, de cláusula de traição, o
que você acha que seria aplicável aqui no Brasil? Porque é muito difícil a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? A gente tem uma legislação completamente distinta. Sim, acho que esse ponto é super importante, porque a gente tem que colocar no papel aquilo que de fato a gente sabe que vai ter, né, e vai ser eficiente lá na frente. E aí, até a cláusula de traição, né, então você tem direito a uma indenização, a um dano moral em razão de traição. A gente já viu que aqui na justiça, muitos casos, assim, a decisão acaba sendo muito subjetiva, depende muito ali da situação, se teve uma exposição pública, se a pessoa de fato, né, passou por uma vergonha ali que tenha afetado ela em outros aspectos da vida, mas a gente viu que no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um casal teve uma cláusula validada de uma multa de R$180 mil por traição. Então é algo que a gente também consegue colocar, né, e tem jurisprudência aqui no Brasil falando sobre esse assunto. Bom, gente, e se vocês pudessem fazer um pacto, conta pra gente que tipo de cláusula vocês gostariam de colocar e a gente dá a nossa opinião pra vocês, fazendo um review do aspecto jurídico e do nosso aspecto, né, se a gente colocaria no nosso pacto. Escrevam aqui nos comentários as ideias que vocês tiveram de cláusulas pros pactos, que num próximo vídeo a gente pode fazer um review de todas elas e entender um pouco da validade jurídica disso, né? Sim, com certeza. A gente ainda vai ter muito assunto pra trazer, né? São muitos tópicos. São muitos tópicos, muitas temporadas. Então sigam aqui a nossa página e fiquem ligados, porque a gente ainda vai ter muita coisa boa pra falar. Inclusive, vários convidados interessantes nos próximos episódios. Sigam nosso Instagram, @easynup. E a gente se vê lá. Beijos! Beijo!